Para de trabalhar igual burro e começa a fazer o dinheiro trabalhar por você. E não tem jeito melhor de fazer isso do que investindo. Mas se você acha que investir é só comprar e esquecer, sinto te dizer, você está cavando a própria cova direto para a malha fina. Hoje eu vou te mostrar os 3 erros fatais que todo investidor iniciante comete com o imposto de renda e como você pode evitar cada um deles para manter o seu dinheiro seguro e longe do leão. A verdade é que a maioria das pessoas se mata de trabalhar a vida inteira e o dinheiro delas não anda. Fica parado na poupança, perdendo para a inflação, ou então é investido de qualquer jeito, sem um mínimo controle fiscal. Deixa eu te dar um choque de realidade. Se você tem R$ 1.000 na poupança hoje, esse dinheiro vai render uns 60 e poucos reais por ano, antes de descontar a inflação. Agora, se você pega esses mesmos R$ 1.000 e coloca no Tesouro Selic, que é um investimento tão seguro quanto a poupança, mas bem mais rentável, você vai tirar uns cento e poucos reais por ano, líquido do imposto de renda. É quase o dobro. A diferença entre quem entende e quem não entende é grana no bolso. E essa diferença só aumenta quando a gente fala de imposto de renda dos seus investimentos. Um erro bobo aqui você pode perder boa parte do seu lucro ou, pior, cair na malha fina. Vamos direto aos 3 erros fatais que te levam para a malha fina e como você vai virar o jogo. Erro fatal número 1. Não declarar ou declarar errado investimentos isentos de imposto. Muitos investidores iniciantes acham que se o rendimento é isento de imposto, não precisa declarar nada. E isso é um erro grave que pode te custar caro. O que é isento de imposto é o pagamento da alíquota, mas a Receita Federal quer saber da movimentação e do saldo. Por exemplo, os rendimentos da poupança, das LCIs e LCAs, e os dividendos de fundos imobiliários, os FIIs, são isentos de imposto de renda. Mas você precisa declarar o saldo e os rendimentos na sua declaração anual. A solução é simples. Primeiro, entenda que isento de imposto não é isento de declaração. A Receita quer ver tudo. Segundo, na sua declaração de imposto de renda, vá na ficha Rendimentos isentos e não tributáveis. Para dividendos de FIIs, por exemplo, use o código 26 que é outros. Para LCI e LCA, use o código 12. E o saldo da poupança e dos outros investimentos isentos vai na ficha Bens e Direitos. Como você faz isso na prática? Todo ano, sua corretora e os administradores dos seus investimentos te enviam um informe de rendimentos. Esse documento é seu mapa do tesouro. Ele já vem com tudo separado e com os códigos certinhos. É só copiar e colar na declaração. Como Tony Robbins fala no livro Dinheiro, Domine o Jogo, você precisa conhecer as regras do jogo para dominar. E essa é uma das regras mais básicas. Erro fatal número 2. Não calcular e não pagar o DARF de renda variável no prazo. Esse aqui é campeão de gerar dor de cabeça e multa. Se você vendeu ações ou fundos imobiliários com lucro, você precisa pagar o imposto de renda sobre esse lucro. E isso não é só na declaração anual, não. É todo mês, via um documento chamado DARF. Se você não paga, a multa e os juros comem seu lucro. Vamos para a prática. Se você vendeu ações com lucro em um mês, a alíquota é de 15% para operações comuns, aquelas que duram mais de um dia. Se for day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, a alíquota pula para 20%. Para fundos imobiliários, a alíquota é sempre 20% sobre o lucro da venda. O pagamento do DARF precisa ser feito até o último dia útil do mês seguinte à venda. Por exemplo, se você teve lucro com a venda de ações em abril, precisa pagar o DARF até o último dia útil de maio. Como calcular? Digamos que você comprou ações da Petrobras por R$ 30 e vendeu por R$ 35, tendo um lucro de R$ 5 por ação. Se você vendeu 1.000 ações, seu lucro foi de R$ 5.000. 15% desse valor são R$ 750. Esse é o valor que você precisa pagar de DARF. Para gerar o DARF, você usa o programa Sicalc da Receita Federal. O código para ações e FIIs é 6015. É bem intuitivo. Você coloca o período de apuração, o valor do imposto e ele gera o documento. Não adie isso, faça assim que tiver o lucro apurado. Essa é a disciplina que o Tony Robbins prega, um passo de cada vez para construir seu império financeiro. Erro fatal número 3. Não acompanhar o preço médio dos ativos e não compensar prejuízos. Esse é um erro que faz você pagar mais imposto do que deveria. Muita gente não sabe que, se você teve prejuízo em operações de renda variável, pode abater esse prejuízo de lucros futuros.
Isso diminui a base de cálculo do seu imposto e você paga menos. A solução é: primeiro, sempre controle seu preço médio. O preço médio é o custo total de compra de um ativo dividido pela quantidade de ativos. Suas corretoras como a XP, no Invest ou Rico já mostram isso, mas é bom ter uma planilha pessoal. Segundo, registre seus prejuízos. Se você teve R$ 1.000 de prejuízo com a venda de ações em janeiro, e depois teve R$ 1.500 de lucro em fevereiro, você não vai pagar imposto sobre os R$ 1.500. Você vai pagar sobre R$ 500, que é a diferença, R$ 1.500 de lucro menos R$ 1.000 de prejuízo. Ou seja, você economiza imposto sobre R$ 1.000. Como fazer na prática? Guarde os extratos e notas de corretagem de todas as suas operações. Na declaração anual de imposto de renda, na ficha Renda Variável, existe um campo para informar esses prejuízos acumulados e compensá-los. Para automatizar isso e evitar dor de cabeça, existem plataformas como a MyProfit ou a Grana Capital. Você conecta sua corretora e elas calculam tudo, preço médio, lucros, prejuízos, e até geram o DAR para você. Elas são um investimento pequeno que te poupa muito tempo e dinheiro. A informação mais valiosa que você pode tirar daqui é essa: use a tecnologia a seu favor para não cair na malha fina. Para começar hoje e não perder mais tempo nem dinheiro, faça o seguinte. Primeiro, acesse o site da MyProfit, que é myprofit.com.br, ou o da Grana Capital, que é granacapital.com.br. Segundo, faça seu cadastro. A maioria oferece um período de teste ou planos acessíveis que valem cada centavo. Terceiro, conecte sua corretora. Essas plataformas têm integração automática com as principais corretoras do mercado, como XP, Rico, Clear, Inter, Nu Invest. Elas puxam todas as suas operações automaticamente. Quarto, verifique seu preço médio, seus lucros e prejuízos. Veja se tem algum DAR pendente para pagar e já o gere. Faça isso hoje. Para resumir e te deixar pronto para dominar o jogo. Primeiro, declare tudo, mesmo o que é isento de imposto. Segundo, calcule e pague seu DARF de renda variável em dia, todo mês. Terceiro, controle seu preço médio e não esqueça de compensar os prejuízos. Comenta aqui qual desses erros você já cometeu ou qual dessas soluções você vai aplicar primeiro para proteger seu dinheiro. Compartilhe esse vídeo com quem precisa aprender sobre dinheiro.